Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num mundo de poder, prestígio e. Ah! Pura sofisticação. A aristocracia da China medieval, mais especificamente durante a dinastia Tang. A nossa missão aqui é entender o que realmente significava ser um aristocrata naquela época, como eles mantinham esse status por gerações e, o que eu acho mais fascinante, por que uma elite tão poderosa simplesmente desapareceu. Exato. E o material que a gente tem para essa exploração é simplesmente incrível. Não são crônicas oficiais, sabe? As nossas fontes são muito mais íntimas. Muito mais. Estamos falando de epitáfios gravados em lápides de pedra e listas de clãs que foram redescobertas só no século XX em cavernas. Quase um acesso direto à mentalidade deles. É um olhar sem filtros, direto da fonte. E é crucial entender o período. A gente está focando no final da dinastia Tang, ali entre os séculos 8 e 9. Certo. Esse foi um momento, de imensa transformação na identidade aristocrática. O que eles escolheram gravar naquelas pedras não era trivial, sabe? Cada palavra era uma declaração. É quase como analisar um perfil de rede social hoje em dia. A analogia é perfeita. É exatamente isso. Então vamos começar com um desses perfis de pedra. Temos aqui o epitáfio da senhora Liu Neizi, que viveu entre 749 e 821. A lápide dela é muito mais que uma biografia. É um manifesto. O manifesto, sem dúvida. O texto basicamente divide o mundo em dois tipos de pessoas, os que lideram e os que seguem. E deixa bem claro qual era a estratégia para se manter no topo. Que era... Casamentos. Era tudo sobre com quem você se casava. O epitáfio da senhora Liu insiste que pessoas de status elevado devem se casar com seus iguais. E o objetivo era bem explícito, né? Completamente. Era preservar a pureza da linhagem e a citação é essa, 100 gerações. Era uma estratégia de sobrevivência de classe, gravada em pedra. E eles tinham uma linguagem toda própria para descrever esse status, não era só sobre ter dinheiro. De forma alguma. A riqueza por si só era até meio mal vista, se não viesse com a linhagem correta. As lápides usam termos como Jiamen, que significa casas de topo, ou Zhou-Shen, sobrenomes famosos. E isso não era sobre poder financeiro. Não, isso indicava um pacote completo. Educação refinada, comportamento impecável e, o mais importante, uma virtude que eles acreditavam ser herdada dos ancestrais. Era um capital simbólico. Entendi. E uma das formas mais claras de mostrar esse capital era com os corônimos, é isso? Exato, os corônimos. É um conceito fundamental. O aristocrata não diria só que o sobrenome dele era Li. Ele diria... Ele se apresentaria como Longe Li. Ou não seria só da família Cui, mas sim Qin He Cui. Eles atrelavam o sobrenome a um lugar ancestral. Tipo um selo de origem, uma denominação de origem controlada para famílias? Perfeito. É isso. E o mais interessante é que muitos desses lugares, tipo a prefeitura de Qin He, já nem existiam mais no mapa administrativo da dinastia Tang. Eram lugares do passado. Exatamente. Usar esses nomes era uma declaração de poder. Era dizer, minha família é tão antiga que a nossa história precede a própria dinastia. Nosso status não depende do imperador. Uau, que afirmação. E no topo dessa pirâmide tinha um grupo ainda mais exclusivo. Os tais 7 clãs de casamentos proibidos. Ah, sim. E a história por trás disso é uma ironia fantástica. No século VII, o imperador Gaozong ficou incomodado com o poder desses superclãs. Os Zhaojun Li, os Bowlin Cui... E resolveu agir. Tentou. Ele proibiu que eles se casassem entre si para tentar, diluir o poder deles. Deixa eu adivinhar. Deu super errado. Completamente errado. A proibição imperial funcionou como uma chancela. Exatamente. Uma lista VIP oficial. De repente, um casamento com um desses clãs se tornou a coisa mais cobiçada do império, justamente por ser proibido. O prestígio deles explodiu. Incrível. Um genealogista da época, Liu Fang, definiu perfeitamente. Ele os chamou de Menfa, a aristocracia nacional. Era uma realeza não oficial. Ok, o código deles está claro. Exclusividade,
casamentos, nomes de prestígio. Mas isso parece uma receita para o isolamento, para virar uma relíquia. Como, então, eles se espalharam tanto? Qual era o motor secreto desse crescimento todo? A resposta está dentro de casa e tem a ver com concubinas. Na dinastia Tang, a lógica de herança de status era muito diferente da europeia, que era focada na primogenitura. Certo. O filho mais velho da esposa principal. Isso. Lá era o sangue do pai que mandava. Todos os filhos homens de um aristocrata, não importava se eram da esposa principal ou de uma concubina, herdavam o status do pai. Todos eles? Todos. E isso, na prática, funcionou como um motor de expansão demográfica para a elite que é impressionante. Vamos aos números, porque os dados das fontes são absurdos. Tem o caso de um tal Yang Hangong, que viveu entre 785 e 861. Ele teve 21 filhos. 21. 13 homens e 8 mulheres, com 3 esposas e várias concubinas. E cada um desses 13 filhos homens carregava o status do clã. Exato. E tem outro, um militar, Lin Humei, que teve 12 filhos homens. Quando você projeta isso matematicamente, os números ficam astronômicos. Que tipo de números? Uma projeção conservadora sugere que um único clã, com 1000 homens no início da dinastia, poderia teoricamente ter 20 milhões de descendentes 300 anos depois. 20 milhões? É de explodir a cabeça. E a gente vê o resultado disso nas fontes, né? Essa reivindicação de status aparece em todo lugar. Em todo lugar. Nossa análise, que cobre mais de 6.000 epitáfios, mostra que algo entre 75% e 90% das pessoas que podiam pagar por uma lápide alegavam pertencer a um desses grandes clãs. E não eram só os funcionários do governo. Não mesmo. E isso é o mais curioso. A gente tem o epitáfio de um mercador, Zhao Kung, e de um proprietário de terras, um senhor Xu. Os dois fazem questão de se ligar a um clã famoso. O status do clã operava de forma independente da sua profissão. Claro que, com tanta gente reivindicando, devia ter um pessoal, digamos, dando uma enfeitada no currículo, né? Com certeza. E as fontes mostram isso. Tem o caso de um homem, Dong Tangji. O epitáfio dele diz que ele era do clã Longzi. Só que a lápide da esposa dele diz que ele era de Jiyin. Ops, alguém não combinou a história direito. Pois é. E tem um caso ainda mais impossível. Um indivíduo que é listado como pertencente aos clãs King He e Bolin Kui ao mesmo tempo. Genealogicamente, isso não faz o menor sentido. É tipo dizer que é um Capuleto e um Montesquieu. Exatamente. Mostra que, no fim das contas, a precisão histórica talvez não fosse tão importante quanto a associação com o nome de peso. Isso me leva a uma contradição ainda maior. Se a identidade deles estava tão ligada a esses lugares como Longxi ou Qinhe, o esperado era que eles vivessem lá. Mas as fontes mostram outra coisa, né? Mostram o oposto. E esse é o ponto de virada na nossa compreensão dessa elite. A partir do século VI, VII, a gente vê um êxodo em massa. Os grandes clãs começam a abandonar suas bases rurais. Seus feudos, por assim dizer. Exato. E se mudam para as capitais, Luanyang e Chang'an. A ideia de que eles eram como árvores com raízes profundas na terra, isso não se sustenta. Os epitáfios contam uma história de desenraizamento. Então a Vila dos Pei não estava mais cheia de gente da família Pei. Não mais. Famílias como os Zedong-Peis deixaram para trás apenas os túmulos dos antepassados. Eles viviam, trabalhavam e morriam a centenas de quilômetros de distância no centro do poder. E essa distância física aparece nos textos. De forma muito poética. Temos a lápide da senhora Du, que morreu em 835. Ela vivia perto da capital, mas seu epitáfio descreve o cemitério da família em Hedong, um lugar que ela talvez nunca tenha visitado, como um bosque com pinheiros e ciprestes por quilômetros. É uma memória fabricada, então. Uma identidade baseada na imaginação. Os mapas que os pesquisadores criaram mostram uma elite, e a citação da fonte é ótima, completamente embaralhada pelo império. E por que essa grande migração? O que os empurrava para longe? Duas forças, basicamente. A primeira, mais dramática, era a instabilidade política. A rebelião de An Lushan,
no século VIII, foi um cataclisma que forçou inúmeras famílias a fugir. Uhum. Mas esse era um padrão antigo. O epitáfio da senhora Hou Lianying narra, com orgulho, como os ancestrais dela escaparam da queda do norte da China lá no ano 316 de nossa era. Fugir e se adaptar era parte da identidade deles. E a segunda força? Menos dramática, talvez. As nomeações burocráticas. Esses aristocratas eram a classe governante, e eles iam para onde o governo os mandava. As carreiras eram itinerantes. Um homem chamado Liu Huijuan, por exemplo, serviu num posto que hoje fica na Mongólia interior. Peraí, então eles estão se mudando para o outro lado do império por causa de um cargo, mas como eles continuavam ricos? Como se administra uma fazenda a 500 quilômetros de distância? A logística parece impossível. E era praticamente impossível e economicamente inviável. Os aluguéis não eram pagos em dinheiro, eram pagos em bens. Grãos, tecidos. Certo. O transporte terrestre era um pesadelo. Os dados das fontes sobre isso são muito claros. O transporte pelo Grande Canal, com barcaças, era 50 vezes mais barato do que por terra. 50 vezes? E um único cavalo, puxando uma barcaça, podia levar 150 vezes mais peso do que no lombo. Para um aristocrata na capital, receber aluguel em grãos de uma terra distante simplesmente não valia a pena. O frete comia o lucro. Todo. Então a terra, o símbolo máximo da nobreza em outros lugares, como na Europa aqui, não era a base do poder deles. E essa é a grande virada. A grande virada. Para a aristocracia Tang, era muito mais seguro investir em capital humano. Em tutores, em educação, em bibliotecas para os filhos. O objetivo não era deixar um feudo, mas garantir que a próxima geração conseguisse cargos importantes no governo. Ok, isso muda tudo. Se a terra e a origem se tornaram mais simbólicas, o que passou a definir o status deles no século IX? Para onde a atenção se voltou? A atenção se voltou para o que as fontes chamam de genealogia próxima. Se você pega um epitáfio do final da dinastia, como o de Huang Fupi, de 862, a estrutura é outra. Como assim? Ele ainda menciona um ancestral mítico, mas é só para constar. O foco real, a parte mais detalhada, está no pai, no avô e no bisavô. E o que ele destaca sobre eles? Os cargos governamentais que eles ocuparam. O que importava era provar uma linhagem ininterrupta de serviço burocrático de alto nível nas gerações recentes. Isso era muito mais prestigioso. Tem alguma história que ilustra essa pressão para servir ao Estado? Tem. A de Lu Guang, de meados do século VIII. Ele era um intelectual, um estudioso que não tinha o menor interesse na vida pública. Ele queria ficar com os livros dele. Exato, mas ele acabou aceitando um cargo no governo contra a vontade. E o motivo que ele deu foi puramente familiar. Precisava sustentar os pais e, mais importante, não queria diminuir a honra da família. Servir ao Estado era um dever. E se a gente precisar de um número para cravar essa transformação, ele existe. Qual é? No século IX, nas capitais, 80% dos homens que encomendaram epitáfios se identificavam em primeiro lugar pelo seu cargo oficial, não pelo corônimo. 80%? O título secretário do Ministério dos Ritos se tornou mais importante que King Kue. Ele superou completamente a linhagem como cartão de visitas. Então, a grande conclusão é que a famosa aristocracia da dinastia Tang não era, na essência, uma aristocracia de terras. Não era. Era uma aristocracia de mérito burocrático acumulado. Geração após geração de serviço ao Estado, criavam um capital que justificava o que hoje a gente chamaria de nepotismo. O privilégio in. Exatamente. Uma prática institucionalizada que garantia que os filhos e netos de altos oficiais tivessem acesso facilitado a cargos, perpetuando o ciclo. Ok, então para amarrar tudo isso, a identidade aristocrática, que começou tão ligada à pureza do sangue e a um lugar ancestral, passou por uma transformação radical. Uma transformação completa. A expansão demográfica diluiu a exclusividade, a mobilidade geográfica cortou as raízes com a terra. O que sobrou no final foi uma classe de serviço, uma elite burocrática cujo poder, prestígio e a própria identidade dependiam quase que inteiramente do Estado. E essa dependência total do Estado me deixa com um pensamento final. Essa transformação tornou a aristocracia incrivelmente poderosa quanto o Estado Tang era forte. Eles eram um sistema. Mas isso também os tornou profundamente vulneráveis. A questão que fica, então, é
O que acontece com uma elite que aposta todas as suas fichas, toda a sua identidade em uma única estrutura de poder, quando essa mesma estrutura começa a ruir e finalmente entra em colapso?